Gênesis 13, versos 7 a 18. Eu quero pregar nesta noite sobre os alicerces de uma família, os fundamentos de uma família. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te, ou levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Os alicerces de uma família. Querido Deus e eterno Pai, através da vida de Abraão, o homem de Deus, nós queremos agora, meu Pai, falar sobre a importância da família e o que uma família necessita para ser bem estruturada, alicerçada e imutável. Pai, nós temos no nosso meio homens que são pais, que são maridos, mulheres que são mães e esposas, e nós temos filhos. Nós temos jovens casais, já noivos prestes a se casarem. E todos, mesmo solteiros, precisam de instrução da palavra de Deus para saber como precisa ser uma família bem estruturada e abençoada. Pai, fale conosco através desta mensagem, nos instrua e que possamos recebê-la de coração aberto. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Podem se sentar. Abraão não foi apenas o pai da fé, mas ele foi também o patriarca dos judeus, ele foi o patriarca dos árabes, mas ele foi principalmente um pai de família, um homem de família. Ele não foi perfeito, como nenhum de nós consegue ser perfeito, mas ele era alguém que aprendia rapidamente com os seus erros. Certa vez, por conta própria, Abraão levou a família dele para a terra do Egito, fugindo da fome, da seca que havia na terra dele. Porém, no Egito, ele fez uso da mentira para poder se sair bem. E ele colocou a sua própria esposa em grande perigo de adultério. E foi só por um milagre que ele e Sara saíram vivos daquele país. O Egito na Bíblia simboliza o mundo no qual nós vivemos, ou simboliza o mundanismo, o qual nós praticamos. Certa vez eu perguntei para uma família que estava, aos poucos,
se afastando da igreja, mas com certeza saindo da casa de Deus, a razão do seu esfriamento espiritual. E o pai de família, sem titubear, me respondeu: pastor Rômulo, nós estamos sentindo saudades do Egito, e nós estamos desejando voltar para o lugar de onde viemos. Mas o que havia no Egito antes da nossa conversão? Nós nos esquecemos às vezes, mas o que havia no Egito era escravidão, sofrimento, privações, preconceitos e perseguições. E apesar de tudo isso, não é que ainda existem pessoas, crentes salvos, que sentem saudades dessas coisas? Abraão saiu do Egito para nunca mais retornar. Porém, alguns anos mais tarde, os seus netos que nasceram e foram criados na terra prometida, tiveram que se mudar também para o Egito, e lá eles foram perseguidos, açoitados por mais de 400 anos. Então, nesta noite, o desafio que eu quero trazer para a nossa igreja: o que podemos fazer para garantir que nós e a nossa família jamais voltemos para o Egito, jamais voltemos a ser o tipo de pessoas que nós éramos antes. Precisamos alicerçar a nossa família sobre 3 fundamentos essenciais da vida cristã. São eles: fé, contentamento e obediência a Deus. Toda família alicerçada na fé, no contentamento e na obediência a Deus, será uma família estabelecida para sempre. Vejamos em primeiro lugar o fundamento da fé. Estamos agora em Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A terra aqui se refere à terra de Canaã. Haja vista que os cananeus, descendentes de Cão, foram as primeiras pessoas que habitaram aquele lugar. Muitas pessoas dizem que Abraão deveria, então, naquele dia, naquele instante, ter tomado posse daquela terra, ainda que à força. Mas preste atenção, mais uma vez, ao versículo 7. Deus não deu a terra para Abraão, mas para a descendência de Abraão. Deus disse para ele: à tua descendência darei esta terra. Então se tratava de uma promessa, mas futurística. E Abraão sabia disso. Não era para aquele momento, não era ainda para aquela hora. Portanto, o erro de Abraão não foi o de ter saído da terra de Canaã. O erro dele foi o de ter ido para a terra do Egito. Não podemos perder este foco. Deus nem sempre é contra alguma mudança que fazemos e precisamos fazer, mas Deus é contra, às vezes, o lugar que escolhemos para o nosso destino. E não era da vontade de Deus que Abraão fosse para a terra do Egito. A fé de Abraão, então, ela foi manifestada naqueles dias e ela foi testada, assim como a minha e a sua fé é testada e manifestada todos os dias de nossas vidas. Primeiramente, a fé de Abraão foi manifestada. Veja agora o versículo 7. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que Abraão quis dizer com este altar? O que ele quis dizer com a construção deste altar? 3 coisas. Quando ele construiu aquele altar, ele estava dizendo: eu só tenho um Deus, a saber, o Deus Jeová. Amém, irmãos? Ele não construiu aquele altar para outros deuses que havia naqueles dias, mas para o único e verdadeiro Deus a quem ele servia. Segundo, ele disse: eu acredito na palavra de Deus. Ele me disse que haveria de dar-me esta terra, então eu vou construir aqui um altar
porque eu acredito, eu creio na palavra, eu creio na promessa. E por último, ele estava dizendo, eu vou adorar a Deus da forma certa, não como os pagãos adoram o Deus deles, mas como um verdadeiro crente adora ao verdadeiro Deus. Assim como o batismo, nos dias de hoje, é uma profissão pública de fé, é um testemunho público de fé da nossa parte. O altar naqueles dias também era uma maneira pública de expressar a sua fé em Deus, de expressar a sua lealdade a Deus. Só que nos dias de Abraão, quando você construía um altar, principalmente a Deus, na terra dos cananeus, poderia custar-lhe a vida, poderia custar-lhe perseguição e muitas dores e muitos problemas. Nos nossos dias, podemos ser batizados, podemos membrar em uma igreja, nada de mal nos acontece. Mas nos dias de Abraão, ele tinha que estar disposto a pagar com a própria vida, se fosse necessário. No ano de 1994, o irmão Reginaldo Vasconcelos, um dos primeiros convertidos do Templo Batista Maranata de Goiânia, ele precisou manifestar a sua fé, assim que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Primeira coisa que ele fez, depois que aceitou a Cristo, ele tirou, ninguém pediu, ele fez de livre e espontânea vontade, ele tirou todas as latas de cerveja que havia na casa dele. Em seguida, ele abandonou o futebol de domingo para que ele pudesse estar na casa de Deus. E também ele sofreu muitas perseguições e a fúria dos seus familiares que não concordavam agora com a sua nova fé. Não é à toa, então, que a palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Ou seja, nós precisamos manifestar a nossa fé através de nossas decisões e através de nossas ações todos os dias. Abraão construiu um altar para provar a sua fé em Deus. E nós, o que nós estamos construindo hoje em dia para manifestar, para provar a nossa fé em Deus também? Em segundo lugar, a fé de Abraão foi testada. Não basta apenas dizer, eu creio, mas nós temos que provar esta fé. E ele aprovou no versículo 10, havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Preste atenção na palavra peregrinar. Abraão sabia que ele não iria ficar naquela terra. Amém, irmãos? Ele era apenas um peregrino. Ele estava ali apenas de passagem, porquanto a fome era grande na terra. Enquanto havia seca e fome no restante do Oriente Médio, o rio Nilo, que atravessa o Egito, estava permeando a terra seca e a transformando numa terra fértil, para a plantação e para a criação de animais. Mas foi no meio desta fartura toda que a fé de Abraão foi, pela primeira vez, testada, depois que ele recebera Deus como Deus de sua vida. A primeira provação foi para com a sua esposa, Sara. Abraão sabia que uma vez no Egito, ele sabia de antemão que poderia perdê-la. Ele foi para o Egito sabendo que poderia perder a esposa para um outro homem. Era o costume da terra naqueles dias, que se um egípcio gostasse de uma mulher, ele poderia tê-la. Se ela fosse de um marido, ou se ela fosse de um outro dono, tudo que o egípcio tinha que fazer era matá-lo. Mas se ela fosse irmã de alguém, ou filha de alguém, então o egípcio tinha que pagar o dote por ela. E Abraão foi para o Egito sabendo disso. Haja vista que ele mesmo disse para Sara, diga que você é minha irmã, para o meu bem, e para também salvar a minha vida. Veja o que Abraão disse no verso 13. Dize, peço-te, que és minha irmã,
para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Abraão sabia do dote, e Abraão também sabia do perigo de morte, caso ele fosse realmente marido dela. Era uma meia mentira, porque Sara era, na verdade, irmã de Abraão, né? Pelo menos por parte de pai, ela era metade irmã de Abraão. Mas ela era esposa em primeiro lugar. Mas isso eles esconderam dos egípcios. Agora, eu quero chamar a sua atenção, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta em Gênesis 12, o versículo 19, dá a entender que Faraó realmente chegou a se casar com Sara e chegou a possuí-la fisicamente. Isso teria sido uma tragédia, amém, irmãos? Mas o versículo 17 também nos dá a entender que antes de consumar o casamento, Faraó foi castigado por Deus. E castigado por Deus ele foi com grandes pragas. Eu creio que mesmo que Faraó quisesse, ele não teria capacidade física para consumar o casamento com Sara. E é por esta razão, porque ele não podia consumar o casamento com Sara, que ele descobriu que havia se casado com a pessoa errada, que ela era esposa de outro homem, e que o Deus daquele homem era protetor daquele homem, amém, irmãos? Era protetor daquela família. E eu quero que você saiba nesta noite, é lamentável, mas assim como Abraão, há muitos homens colocando a sua família em perigo na terra do Egito, através de más amizades, lugares errados, passeios errados. O Egito, irmãos, está atrás do seu marido, está atrás da sua esposa e está atrás de seus filhos. E a segunda provação de Abraão foi para com os bens materiais. Faraó pagou muito caro pelo dote de Sara, transformando Abraão em um homem rico. Onde que Abraão ficou rico? No Egito. Veja o verso 16. E fez bem Abraão por amor dela. Eis aqui o dote. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Irmãos, ninguém nega que realmente o Egito pode nos dar muitos bens materiais, pode nos dar muitas riquezas, mas muitas vezes em troca do quê? Em troca da nossa paz? Em troca da nossa vida espiritual? Em troca do nosso casamento? Em troca da criação de nossos filhos? Em troca da nossa fé em Deus? Veja que se não fosse pela intervenção divina, Abraão teria morrido no Egito, um homem rico, mas sem família. Sara jamais teria sido a mãe de Isaac e posteriormente a mãe do Messias de Israel. Veja a misericórdia e a proteção de Deus no versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Para não haver dúvidas, eles sofreram debaixo das mãos de Deus, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus não iria permitir que ninguém colocasse a mão naquela mulher. Amém, irmãos? E que ela jamais se desviasse da linhagem do Messias de Israel. Que Deus possa, nesta noite, proteger a nossa família, assim como Ele protegeu a família de Abraão, mas para isso, Ele precisa encontrar muita fé em nós, fé manifestada, fé testada, fé aprovada para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver o fundamento do contentamento, agora no capítulo 13, versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Veja você que Ló, sobrinho de Abraão, era um homem ganancioso, ambicioso, apesar de ser um convidado, de ser um visitante, de ser alguém de fora, ele estava
ocupando o espaço, que não era dele, mas que era do próprio Abraão. Porém, antes de virar um litígio judicial, Abraão decidiu fazer o certo. O que eu e você deveríamos sempre fazer diante dessas situações. Abraão disse: não haja contenda entre nós. Minha mãe sempre dizia: quando um não quer, dois não brigam. Eu estou no ministério há 23 anos e pela graça de Deus e para a glória de Deus, eu nunca briguei com ninguém. Já brigaram comigo, já tentaram me fazer brigar com eles, mas pela graça de Deus, esse ditado é verdadeiro. Quando um não quer, dois não brigam. Não haja contenda entre nós. Ou seja, vamos nos separar em paz. Depois disso, Abraão ainda salvou a vida de Ló pelo menos 2 vezes. Ao invés de prejudicá-lo, ao invés de se vingar contra o seu sobrinho ambicioso, ganancioso, que lhe deu muito prejuízo, Abraão ainda o salvou pelo menos 2 vezes. Como Abraão conseguiu evitar uma batalha judicial contra seu sobrinho? Por 2 razões. A primeira delas, sofrendo a perda. Abraão disse: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Abraão, aqui ele sofreu 2 tipos de perdas. A primeira foi a separação do sobrinho que ele tanto amava, mas ele sabia que os 2 não podiam mais continuar juntos. E a segunda, o direito de escolha. Irmãos, quem tinha o direito de escolha era Abraão. Ele que havia convidado Ló, ele que era dono da maioria do gado, ele que era dono da maioria dos servos. Ló era apenas um visitante, mas mesmo assim, Abraão repassou para Ló o direito de escolha. E não foi exatamente isso que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 5,40? Você que pensa em se casar, você que já se casou, precisa aprender esta grande lição. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também, diga alguém. Meus amados irmãos, sempre que há paz numa igreja, alguém está perdendo para que haja aquela paz. Sempre que há paz dentro de uma família, dentro de um lar, alguém está perdendo para que haja paz. Geralmente a paz não existe quando não queremos perder, quando não aceitamos injustiça, quando não aceitamos que a outra pessoa saia por cima. Porém, não era assim que Abraão pensava, amigo de Deus, e não foi assim que Jesus nos ensinou. Mas ele disse: dê também a capa. Certa vez, um pastor foi acusado por ter causado um prejuízo de R$ 5.800 para certo irmão da igreja. Os 2, inadvertidamente, fizeram negócios. E o irmão então acusou o pastor de que o pastor o havia lesado em R$ 5.800. O pastor, por sua vez, não aceitou aquela acusação e se defendeu. E então me chamaram para mediar. Depois de ouvir os 2 lados, eu disse para o pastor que era mais velho, para o pastor que era mais experiente e supostamente mais espiritual, eu disse para o pastor: pague os R$ 5.800 que estão sendo reclamados. E vou dizer mais, pague além dos 5.800, dê além deste valor que está sendo cobrado. O pastor conseguiu pagar apenas os 5.800, nem um centavo a mais, mas pelo menos pagou. A maioria dos nossos problemas interpessoais, seja em casa, seja na igreja, seja no local de trabalho, não existiria se nós assumíssemos a posição de perda. E é exatamente isso que precisamos fazer.
dentro do lar, dentro da igreja, em qualquer outro lugar onde estamos. Porque a palavra de Deus ensina, meus amados irmãos, que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder a vida por amor ao Evangelho e por amor a Jesus Cristo, ganhá-la-á. Amém, irmãos? E 1 Coríntios 6, 7 diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por isso, meus amados irmãos, Abraão, ele sofreu a perda. Ele sofreu a perda por amor a Deus. E a princípio, parecia que ele iria perder. Mas agora eu quero que você veja o versículo 15. Confiando no Senhor, ele saiu ganhando. Versículo 15, lemos, Deus falando com ele: porque toda esta terra que vês, não foi a terra escolhida por Ló. Te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Agora eu quero que você observe que a palavra descendência está no singular e não está no plural, porque faz uma grande diferença. Por alguma razão, Deus não era a favor daquela sociedade entre Ló e Abraão. Ló era um homem salvo, mas ele era um crente carnal. Ele era um crente mundano. E nós não podemos fazer sociedade nem com as trevas do mundo e nem com as trevas da igreja. Amém, irmãos? Então, por alguma razão, Deus era contra aquela sociedade entre Abraão e Ló. E foi só ocorrer a separação que Deus abençoou a vida de Abraão com a maior promessa de todos os tempos: Jesus Cristo. Preste atenção, descendência de Abraão, no contexto imediato, significa Israel, mas no contexto geral, significa o Messias de Israel. Em outras palavras, Ló podia ficar com ouro, Ló podia ficar com a prata, Ló podia ficar com o bronze e todas as recompensas deste mundo, mas Abraão ficou com o melhor presente de todos, o Senhor Jesus Cristo. Como sabemos disso? 2000 anos mais tarde, o apóstolo Paulo explicou esta passagem para nós. Em Gálatas 3,16, Paulo interpretou: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, Deus estava dizendo para Abraão: eu vou lhe dar Jesus Cristo. Ló ficou com os bens materiais deste mundo, mas Abraão ficou com Jesus Cristo, o maior bem que existe no céu e na eternidade. E a história se repete todos os dias. Parece que nós estamos perdendo neste mundo. Não podemos beber, não podemos fumar, não podemos nos prostituir, não podemos adulterar, não podemos faltar à igreja, mas no final desta vida, e principalmente na eternidade, nós seremos mais do que vencedores, e os materialistas serão mais do que perdedores. Ló, que escolheu Sodoma e Gomorra, perdeu a esposa. Ló, que escolheu Sodoma e Gomorra, cometeu incesto com as suas próprias filhas, tornando-se o pai de seus próprios netos. Por essa razão, podemos ter certeza nesta noite, sofrendo a perda por Jesus Cristo e confiando em Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. Há um hino que diz: Jesus é melhor sim que ouro e bens.
Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. 1000 vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Imagine só, crescer e viver em um lar onde os fundamentos da fé e do contentamento fazem parte daquela família. E, por último, o fundamento da obediência. Agora, no capítulo 13, versículo 7, Deus disse para Abraão: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Por muitos anos, Abraão precisou viver como nômade, se mudando de um lugar para o outro, mas sempre debaixo das ordens de Deus. Se você perguntar para uma família de missionários, qual é a parte mais difícil do ministério? A esposa e os filhos provavelmente irão lhe dizer que é ficar mudando de um lugar para o outro, principalmente quando os filhos são adolescentes ou jovens e já fizeram amizades no lugar onde estão. Mas veja 2 atos de obediência daquele homem que um dia seria o pai de muitas nações. Ele saiu de sua terra de origem e ele entregou o seu filho para ser sacrificado. Primeiramente, sai-te da tua terra. Deus disse: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai-te para a terra que eu te mostrarei. Deixar a sua terra, deixar a sua parentela, é muito mais do que uma mudança geográfica. É uma mudança espiritual. Abraão estava deixando o quê? Os costumes de seus pais, a religião de seus pais, a fé de seus pais, e ele estava deixando o costume de seu povo para servir ao único e verdadeiro Deus que existe. Você sabia? Nada atrapalha mais a nossa vida cristã do que parentes e amigos. Deixá-los não significa deixá-los de amar, mas amar a Deus muito mais acima do que qualquer um deles. Foi o que Abraão fez. Ele era a 10ª geração de Noé, através de Sem. Em algum momento de sua vida, Abraão chegou a conviver com Sem, aprendendo sobre o dilúvio universal e a existência de Deus. Creio que foi aqui que Abraão abraçou a fé. Fé verdadeira é uma mistura entre conhecimento e ação e conhecimento. Abraão obedeceu a Deus porque ele conhecia a Deus. Dona Lídia, uma jovem moça que se casou com o filho do pastor. Este moço, por sua vez, cresceu numa boa igreja, chegou a estudar teologia, era filho de pastor, casou-se com essa moça tão linda, tiveram 4 filhos, e de repente, sem mais nem menos, ele a abandonou os filhos, casou-se com outra mulher, sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão. Sabe, apesar de ser filho de pastor, ter crescido em uma boa igreja, aquele rapaz não conhecia Deus pessoalmente. Isso explica porque muitas pessoas não conseguem obedecer a Deus, mesmo dentro das igrejas. Para obedecê-lo, é preciso conhecê-lo. Por isso a Bíblia não diz para sentirmos Deus. A Bíblia diz para conhecermos Deus. 2 Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Em segundo lugar, Deus disse: toma agora o teu único filho. Capítulo 22 de Gênesis, verso 2. Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que
que eu te direi. E Abraão passou neste teste também. Se ele tivesse, preste atenção, se ele tivesse colocado Isaque na frente de Deus, ele teria perdido os dois, Isaque e Deus. Quantos pais estão deixando os filhos se tornarem ídolos na vida deles? E ídolo é tudo aquilo que nós precisamos mais e amamos mais do que a Deus. E precisamos mais do que Deus para a nossa felicidade. Ouvimos falar de um casal que fez um pacto de morte, caso o filho único viesse a morrer. A criança foi picada por um escorpião e ela veio a falecer. E o pai e a mãe, naquele mesmo dia, tomaram veneno. O pai veio a morrer, a mãe conseguiu sobreviver. Mas por que eles fizeram isso? Porque a felicidade deles dependia daquela criança. Não dependia de Deus, não dependia de Jesus Cristo, mas dependia daquela criança. Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Certa família de missionários saiu da Nova Guiné, onde eles ministravam a palavra de Deus, mas eles saíram daquele país porque eles tinham medo que seus filhos viessem a ser picados por cobras, viessem a morrer. Então eles voltaram para o seu país de origem, os Estados Unidos. Lá eles se mudaram para o estado de Louisiana. Num certo dia, no quintal da casa, um dos filhos foi picado por uma cascavel, que surgiu do nada. O pai, desesperado, colocou aquela criança na caminhonete para levá-la ao hospital. No desespero, ele deu a marcha ré e passou por cima da criança pequena, que estava atrás do veículo. E a mãe, que assistiu a tudo pela janela da cozinha, teve um ataque cardíaco. E naquele mesmo dia, os pais perderam os seus 2 filhos no país mais seguro que existe no mundo. A história de Abraão nos ensina que o lugar mais seguro que existe no mundo não é no Brasil, não é nos Estados Unidos ou na Nova Guiné, mas o lugar mais seguro que existe no mundo é no centro da vontade de Deus. Você e eu precisamos estar no centro da vontade de Deus, seja onde for neste mundo, mas no centro da vontade de Deus. Não é a vontade dos filhos, não é a vontade dos pais, não é a vontade do cônjuge, mas a vontade de Deus. Imagine viver em uma família com todos esses fundamentos: fé, contentamento e obediência a Deus. Creio que podemos parar de imaginar e podemos experimentar isso na nossa própria vida a partir de hoje.